Você já se imaginou viver num mundo que 80% da população tem algum superpoder como levitar, fazer explosões com as mãos ou até mesmo soltar gelo? E é isso que acontece no mundo de Boku no Hero. E hoje eu vou falar todas as individualidades da sala 1A desse anime. Bom, e o primeiro personagem desse anime que eu vou falar sobre a individualidade é do Midoriya. Que, né, spoiler... não é bem spoiler porque fala no primeiro episódio, então... No começo ele não tem poderes, né? Mas daí ele ganha os poderes do All Might, né? Que é o One for All. E basicamente com esse poder ele consegue fazer várias coisas, mas uma das principais habilidades é que ele consegue passar esse poder para outra pessoa, né? Mas se ele fizer isso, ele acaba perdendo os poderes deles com o tempo. Bom, o One for All permite, né, que o Midoriya consiga concentrar a energia, né, de outros usuários que já tiveram esse poder no corpo dele, e com esse poder ele consegue fazer várias coisas, explosões, consegue pular mais alto, concentrando energia nas pernas. Então é tipo uma variedade de coisas que ele consegue fazer, mas ele só consegue fazer isso treinando porque o corpo precisa suportar o poder, né? Mas além desses poderes básicos que o One for All dá, né, dessa concentração de energia, né, e melhores atributos físicos, ele também consegue dar habilidades dos usuários anteriores, que são Chicote Negro. Essa habilidade permite com que o usuário crie um chicote de diferentes tamanhos que conseguem segurar objetos de grande peso. Sensor de perigo. Bom, como o nome já diz, né, esse poder faz com que você consiga sentir quando algum perigo está próximo. É tipo um sensor aranha. Flutuar, que como essa habilidade já diz, né, ele consegue flutuar. Fadin. Essa habilidade permite com que o Midoriya concentre energia, né, fazendo movimentos repetidos. Daí ele libera toda essa energia de uma vez e ele fica muito rápido, ele consegue virar tipo um míssil numa questão de velocidade. Smoke Screen. Essa habilidade permite com que o usuário crie fumaça em volta dele, né? Esse poder é muito útil para se esconder, né? Ou para pegar algum inimigo de surpresa. Outro aluno da turma 1A é o Bakugou. Sua individualidade permite com que o suor dele se converta em uma substância explosiva, né? E com essa substância ele consegue criar várias explosões, podendo se locomover até com as explosões como se fosse meio que tipo um míssil, assim, fazendo assim com as mãos. Ele consegue indo de um lugar para o outro, assim, com essas explosões, para dar impulso. Todoroki. A individualidade dele é meio quente e meio frio. E como o nome já diz, faz com que do lado direito ele consiga soltar gelo e do lado esquerdo ele consiga soltar fogo. Uraraka. A individualidade dela faz com que as coisas que ela toque percam o peso e comecem a flutuar. Ela consegue fazer isso até com os objetos maiores, mas quanto maior o objeto, mais ela sente enjoo ao usar esses poderes. E Ida. Sua individualidade faz com que ele tenha motor no lugar das panturrilhas, né? E esses motores fazem com que ele tenha uma super velocidade. Esses motores têm várias marchas e ele pode ir alternando entre elas. E a Yorozu. O poder dela permite com que ela crie diversos objetos, né, através dos lipídios do corpo dela. Mas para ela criar seus objetos, ela precisa compreender como eles são feitos. Tsuyu. A sua individualidade é a Han. Ela consegue ter todas as habilidades que uma Han tem, como por exemplo, pular longas distâncias. A língua dela, ela consegue até enrolar pessoas, ela consegue grudar nas paredes, sua mobilidade é muito boa, e ela consegue também secretar uma substância pegajosa, né, que é tóxica. A Aoyama. Ele consegue soltar raios lasers através de um cinto que ele usa na região do umbigo. Jiro, a sua individualidade é o Airphone Jack, né? Basicamente ela tem dois conectores de fone de ouvido nas pontas das orelhas, né? Daí quando ela conecta esses conectores em alguma coisa, ela consegue... Ela também tem um negócio nas pernas dela que ela pode conectar ali. E ela consegue fazer uma grande explosão de onda sonora, né, através dos seus batimentos cardíacos. Ela converte os batimentos cardíacos dela em ondas sonoras bem violentas. Odiro. O nome é bem parecido com a anterior, né? Mas a habilidade dele é totalmente diferente. A habilidade dele, ele tem uma cauda, né? Que ele usa basicamente como se fosse um terceiro braço para desferir golpes, assim, de artes marciais, né? Essa cauda é tão forte que ela consegue quebrar até objetos de metal. Kaminari. Pra mim, esse é um dos poderes mais legais, só o ruim são as desvantagens dele. Bom, basicamente, ele consegue criar eletricidade por todo o seu corpo, mas se ele passa o limite de eletricidade que ele pode usar, né, ele fica bobão. A individualidade é a do Kirishima, né, que a individualidade dele ele consegue endurecer e afiar qualquer parte do corpo dele, né. O problema só é que ele
tem uma quantidade de dano que ele pode receber. Então, se ele ultrapassar essa quantidade de dano que ele pode receber, a pele dele vai voltando ao normal. Choji, a individualidade dele são os braços múltiplos. Com essa individualidade, ele tem um conjunto de tentáculos ao lado dos seus braços, né? E com a ponta desses tentáculos ele consegue replicar outras partes do seu corpo, como por exemplo olhos, bocas, ouvidos. Então, geralmente, ele usa essas habilidades mais pra tipo, pra fazer mais de uma orelha ali, pra ele escutar melhor, pra ele enxergar. Então é bom pra você, tipo, pra uma espionagem. Sato, mas não é Sabrina não, tá? Bom, a individualidade dele faz com que a força dele aumente, né, 5 vezes mais, até por 3 minutos. Mas para ativar esse poder, ele precisa consumir açúcar. Só que depois que ele consumir esse açúcar, né, se ele consumir muito, ele vai ficando com muito sono depois. Tokoyami, a individualidade dele é o Dark Shadow, que é a individualidade assim mais, podemos assim dizer, bizarra, né? Que ele tem uma criatura de escuridão e senciente dentro do corpo dele, né? Daí ele geralmente usa essa habilidade, né? Essa criatura que tem dentro dele para atacar, né? Mas o Tokoyami não pode ficar muito para atacar e defender, mas ele não pode ficar muito tempo no escuro, né? Porque se ele ficar muito tempo no escuro, o Dark Shadow se descontrola e fica agressivo. É uma das maneiras de conseguir fazer com que ele volte ao controle é expor ele à luz, porque quando ele fica perto da luz ele enfraquece, né? Mineta, a individualidade dele é o Pop-Off. Essa individualidade faz com que ele consiga criar bolas grudentas no cabelo, né? E ele consegue atirar essas bolas pegajosas aí em alguém e grudar em pessoas. Ele pode usar para fazer armadilhas ou para fazer tipo um chicote com essas bolas. O único que não pode ser atingido por isso é ele mesmo, a Shido. A individualidade dela é o ácido. Esse poder faz com que ela crie uma substância corrosiva, né, que ela pode controlar a viscosidade e o quanto a corrosão daquilo, né? E ela só consegue usar esse poder, né, até que a pele dela perca a resistência natural que tem esse ácido. Daí quando a pele dela perde essa resistência, ela não consegue mais usar por um período de tempo. Tem que esperar para voltar ao normal. Hagakure. Bom, a individualidade dela é que ela consegue ficar invisível. Mas até onde eu vi, pelo menos no anime, no mangá eu não sei, porque eu não li. Mas no anime, ela não, tipo, não consegue meio que controlar isso. Ela fica invisível o tempo todo. Então, tipo, ela não tem escolha de ficar visível de volta, pelo menos no anime não. Então, onde eu vi, ela só fica invisível o tempo todo. Ela consegue até criar feixes de luz, né, por causa que o sol reflete a luz nela, né. Ela consegue fazer uma luz forte que consegue até deixar as pessoas com a vista bem ruim, assim, temporariamente. Eu tinha esquecido desse personagem, mas esse personagem é o Koda e o poder dele é a voz animal. E esse poder permite com que ele fale com animais. Bom, e a individualidade do último aluno da turma 1A, né, é o Cero, que a individualidade dele, basicamente, ele consegue atirar fitas dos seus cotovelos, né, ele tem um negocinho aqui no cotovelo que ele consegue atirar. É algo parecido com fitas, assim, só que são mais resistentes do que fitas normais. Geralmente ele usa essas habilidades para se balançar, meio como que o Homem-Aranha, assim, né, para prender pessoas e até mesmo criar armadilhas. Bom, mas esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixem um like aí e deixem aqui embaixo nos comentários se vocês pudessem ter algum desses poderes que eu falei aqui no vídeo, qual vocês teriam e por quê. Então, falou, tchau, até o próximo vídeo.